Oi, pessoal. Há muito tempo, né? Boa madrugada para vocês. Para mim, eu ainda estou acordada, pois meu pequeno não estava muito bem. Começou a sentir dor no estômago, dor na barriga, muitos gases e vomitou, né? Até tinha me pedido preparado algo para ele comer, mas fiz ele nem comer direito, não. O ano passado, ele também não ficou muito bem, período de março, mais ou menos. Março, abril. Então, assim, muitas coisas já aconteceram. Por que eu tô abrindo essa live aqui? Há muito tempo eu não abro live aqui no Facebook, né? Normalmente tem horas que eu fico mais lá no TikTok e tal. Mas é pra poder trocar uma ideia, né? E acho que chamar atenção para alguma coisa, o que é que está acontecendo, né? Eu, ai, do nada, hoje me deu uma dor de barriga e olha que eu não comi nada estragado, né? Me alimentei de forma normal, né? Então, mas agora uma coisa que eu falo é o seguinte, assim, só para poder sustentar o que eu estou dizendo é que eu sou muito, voltando ao contexto aqui do meu âmbito familiar, eu sou muito de estar cuidando do meu cantinho. É simples, é simples. A questão do cuidado com a minha alimentação também é uma alimentação simples, tudo mais, tal. Ainda mais que eu lembro quando eu fiz o curso de agroindústria na antiga escola agrícola. Então, busquei conhecimento sobre também, né? Então, tem a questão da temperatura, né? Da forma de armazenamento do alimento e tal. Então, assim, eu tenho muita atenção quanto a isso, sabe? Às vezes é difícil que criança brinca, corre, anda descalço, coloca a mão suja na boca, coisa do tipo e tal. Sim, pode acontecer sim. Talvez verme, às vezes pode gerar náuseas, vômito, barriga fofa, caganeira, tal. Também pode. Então, de tudo a gente pode investigar assim. Não tô levantando coisas, mas eu sempre fico em alerta referente ao ano passado e referente a várias coisas que já aconteceram. Voltando ao meu contexto pessoal, a realidade é a seguinte, que eu acho que quando a gente usa as redes sociais, igual agora eu tô falando, me comunicando, porque é um direito constitucional, né? Tá na Constituição, a gente tem o livre-arbítrio, né, de se comunicar, ou seja, é um direito constitucional do ser humano, né? A primeira coisa que a gente faz é o balbuciar, se comunicar, né? Então, hoje em dia, essas ferramentas a gente utiliza muito para isso também, né? Para se comunicar. Compartilhar conteúdo, entretenimento, por aí vai. Mas, nem todo mundo, às vezes, talvez até porque já não gosta da gente mesmo, né? Não leva muito, assim, não gosta muito, sabe? Eu falo por experiência própria, assim, que eu sou muito de sentir a vibe, sabe? A energia, assim, das pessoas. É sempre levando pro lado negativo, né? Igual, por exemplo, vamos colocar desde 2012, quando eu havia saído para poder estudar e trabalhar fora, que eu havia conseguido, né, não tem muito, mas tal, sempre gostava de estudar e tal, aí eu tinha conquistado, no caso, uma bolsa de estudos numa universidade estadual, e para cota para pessoa com deficiência e tal, fui, mas sempre fui esforçada, tirei nota boa, né, mesmo tendo limitações, dificuldade, e lutando, correndo atrás, mas sempre sendo desacreditada. Também no caso o emprego, também havia conquistado, aí sempre sendo julgada, apontada, que você só serve para isso, serve para aquilo e tal. 2015 foi o período mais cruel, né? Foi quando realmente perdi minha mãe. Aí fiquei meu período de isolamento social, né? Enclausurada, pode-se dizer, amargurada. E depois tive uma fonte de inspiração, assim, que foi quando eu criei a questão do Bimontes. Mesmo com todas as dificuldades, limitações, ferramenta que eu tinha para, como se diz assim, compartilhar, né? Conteúdos, fontes de inspiração, seja lá o que fosse, assim. E eu lembro que a primeira página mesmo, ela foi assim, se desenvolvendo, crescendo, né? E aí,
parecia que incomodava, sabe? Parecia que incomodava. Aí quando chegou 2020, saí como candidata a vereadora, né? Como várias pessoas haviam saído também, porque também, né, podemos fazer isso. Aí chega a pandemia, 2021, no caso, finalzinho que começou a voltar a funcionar as coisas. Aí chega início de 2022, aí começa aquela pressão para eu poder excluir a minha página. Uma pressão, mas diretamente com quem? Com meu filho. Bullying atrás de bullying, bullying atrás de bullying. 2022 nem se fala. O ano passado, 2024, foi terrível, porque várias coisas andavam acontecendo. Parece que o tempo todo é colocado em xeque a questão das limitações, né, visuais, a deficiência em si. Parece que o tempo todo você está sendo testada, está colocando a prova de fogo, pode-se dizer. Parece que o tempo todo você tem que estar mostrando seu potencial. Parece que você não pode parar um segundo. Parece que você não pode, assim, parece que você não pode cansar, né? Parece que você tem que ficar, assim, modo de dizer, né? Grosso modo dizendo. Parece que você tem que ficar desbirutado, assim, entendeu? Sendo isso, sendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. E cansa, né? Porque ninguém nasceu para poder caber no mundo dos outros, né? E nem para preencher perspectiva ou expectativa dos demais, né? Mas o ano passado foi um ano muito complexo, porque o ano passado eu até evitei, no caso, né? Como se diz assim, falar o que aconteceu, mas assim, mediante assim, certas situações que vem acontecendo de novo, isso me acende um alerta novamente. Mas o ano passado foi terrível, porque eu não sei se era testando a minha visão, eu não sei o que era, assim. Meu filho passou muito mal. Muito mal, mas muito mal mesmo, né? Aí, todos os sintomas levavam a ser que era envenenamento, pra mim. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Do jeito que ele ficou, ele no outro dia cedo foi aquela coisa, sentindo dor na barriga, queimando e começando a doer, sabe? E ele ficou ruim durante uma semana. E quando ele veio a melhorar, as palmas da mão dele e os pés dele descascou todinha. Todinha. Aí veio falar que era, é isso aqui. Levantar o canto é isso aqui. Procurei as unidades de saúde. Então assim, a gente tá vendo, né? A gente vê aí vários casos. O ano passado, agora, abril, Páscoa, né? Casos de envenenamento também. O ano passado também, a gente viu. Então, assim, eu acho que por bens materiais, as pessoas, elas fazem de um tudo. Elas fazem de um tudo mesmo. São pequenas coisas bobas. Até hoje em dia, o simples fato... Hoje em dia tá tão tosco, tão bobo, que você, apenas por você ser quem você é, sustentar né, o peso da sua personalidade, já incomoda. Se você esboçar um sorriso, incomoda. Então, assim, a gente não tava a poder agradar ninguém. Por exemplo, 2012, eu tava olhando uns negócios aqui que me remeteu, né? Me deu um flash, assim, quando eu tinha minha mãe, tinha minha filha pequena, né? Que aí eu saí pra ir à luta, mesmo com toda dificuldade, com deficiência, com isso, com aquilo e tal. Mas que eu era aquela jovem de 20 e poucos anos, sonhadora e tal. Não que a gente não sonha, mas só que assim, os sonhos a gente ressignifica. E foi isso que eu fiz, eu ressignifiquei, sabe? Mas não tem como a gente deixar de não fazer, de não, como se diz assim, de não se comunicar, pode-se dizer, né?
igual que era o que eu fazia na época. Não tem como deixar isso de lado. Mesmo diante de todas as limitações, dificuldades e tal. Não tem como. Então, o que acontece é o seguinte, nesse passado, eu passei pelo crivo de julgamento, apontamento, né, que abandonei mãe, abandonei filha, mas assim, passei pelo crivo do julgamento por pessoas que sequer tomavam um café comigo, né, por pessoas que sequer me conheciam exatamente, conhecer sim, conhece de vista, né, de morar próximo ou coisa do tipo, morar no mesmo bairro e tal, mas assim, conviver comigo, não, saber da minha realidade, da minha história, não saber exatamente, mas passei pelo crivo do julgamento. Desde então, muitas coisas aconteceram, sabe? Principalmente depois que minha mãe morreu, foi quando como que eu posso dizer assim, sabe quando parece que cai-se as máscaras? Mais ou menos isso. Ou seja, para mim, depois que eu busquei trabalhar meu autoconhecimento, minha espiritualidade, não estou falando de religiosidade ou crença ou coisa do tipo, mas estou falando de espiritualidade. A partir do momento que eu comecei a trabalhar minha espiritualidade, foi quando eu comecei a buscar mais entendimento sobre minha pessoa, sobre a ambiência, né? E é isso. E tá tudo bem. E por que eu posso aceitar, respeitar as pessoas como elas são e eu não posso ser, pelo menos, respeitada? O fato de talvez eu não frequentar um templo religioso, isso não me torna uma má pessoa, um vilão, como se diz assim, até, não é o caso, mas assim, não me torna uma má pessoa. Eu vi um vídeo falando assim sobre Deus e tal. Deus está em mim, em ti, está nas minhas ações, nas suas ações. E toda vez quando uma pessoa opta por fazer algo mal para o outro, é a intenção que ela está colocando. Se essa pessoa, ela opta por, vamos lá, colocar um veneno na comida de uma pessoa, é a intenção dela, é a intenção de ferir, de machucar, ou seja lá movida por ganância, por poder, ou por bem material, ou seja lá o que for, entendeu? Porque assim, como que eu posso dizer, não é a primeira vez, né, de várias coisas acontecerem, e é histórico, acho que se a gente, né, a gente vê assim que, às vezes as pessoas, talvez por interesses, né, coisa boba, que as pessoas são tão grudadas na matéria, né, que elas acabam meio que, digamos assim, fazendo maldade umas para as outras. E o ponto que eu falo é o seguinte, às vezes as pessoas, elas não precisam falar nada para mim, eu sou muito de fazer aquela leitura energética, o que a pessoa está emanando para mim, sabe? Igual, por exemplo, assim, talvez, eu sei às vezes quando a pessoa está se sentindo à vontade na minha presença, eu sei quando ela está assim meio desconfiada, talvez assim, quando não está realmente gostando, está se sentindo incomodada com a minha presença. Normalmente hoje em dia, eu vivo mais no meu canto de boa, eu até evito às vezes ficar procurando até locais de instituições mesmo, públicas, assim, sabe? Hoje mesmo, ontem no caso, né? Eu ainda procurei uma unidade de saúde porque eu precisava, tipo, uma informação, né, básica. Mas assim, eu evito o máximo possível, assim, até ficar toda hora, como se diz assim, sei lá, importunando, não sei, porque quer queira que não, tem uma visão muito deturpada, né, porque eu tenho a minha personalidade, esse negócio de estar se comunicando em rede social, nem todo mundo encara muito bem. Aí talvez, igual, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, quando eu era uma estudante no caso e tal, eu levei, o jeito que a menina falou assim, foi assim, então, ela falou, meio que brincando, mas ela falou assim, agora você vai sair, como se diz assim, fofocando todo mundo. É uma coisa que não tem nada a ver. Daí a gente tira o quão as pessoas, às vezes, na sua ignorância de não saber, fazer esse tipo de julgamento. E por talvez olhar para você como uma inimiga, uma pessoa que talvez não se encaixa muito ali, não, talvez em algum grupo social ou coisa do tipo, porque normalmente eu vivo mais em minha solitude, né? Eu vivo aqui na minha casa, com meus filhos e tal, faço minhas coisas que eu tenho que fazer, sigo minha vida adiante e tal, ajudo quem eu puder ajudar, o que tiver meu alcance, mas normalmente sou mais reclusa, mais discreta. Talvez eu possa ser para algumas pessoas uma incógnita,
né? Eu não sei que talvez que pode passar na cabeça das pessoas. Também assim, não tô preocupada em querer saber. Eu tô querendo o que? Viver minha vida de boa, entendeu? Assim, no momento que me for solicitado, Márcia, a gente queria combinar com você tal coisa. Márcia, a gente queria chamar você para fazer isso, assim, assim, assim. Ah, você topa fazer isso, tal? Sim, se tiver, né, de comum acordo, me interessa, tal. Opa, de boa, tô aí, vou fazer. Igual 2021, quando uma conhecida minha, que estava mexendo com questões de consultas oftalmológicas gratuitas, que ela falou assim, Márcia, não tem como você mobilizar no bairro São José aí, para poder ofertar consultas gratuitas oftalmológicas, só arrumar o local? Aí eu peguei e falei assim, sim, eu posso ver, tal. Corri atrás, fui lá no menino, na pessoa que estava responsável pela associação aí do bairro, movimentei tudo, um alto-falante, pode-se dizer, né? Um mega-falante, modo de dizer, né? Ambulante. Pelo menos na minha redondeza aqui no meu bairro, nos meus stories do WhatsApp, as coisas assim, eu fiz o que teve meu alcance. Chamei as pessoas, sabe? O que teve meu alcance deu pra fazer, eu fiz. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é não ser xereta. E na onde eu for convidada. Ainda mais, tipo, alguma coisa que tá tendo. Por que eu vou, tipo, como se diz, meter meu bedelho? Não, porque sem meter meu bedelho, já tem essa imagem da minha pessoa. Imagina se eu ficasse ali apontando o dedo e intrometendo tudo. Se sem fazer nada já acontece esses tipos de coisas, que, por exemplo, sabe lá, o que falam da gente pelas costas, entendeu? Então, assim, realmente eu tenho uma personalidade forte, eu tenho o meu jeito de falar, tenho a minha consciência e não sou de puxa-saco, bajular ninguém, trato as pessoas normal, independente de classe, cor, crédito social, crença, eu trato normal as pessoas, entendeu? Não tem esse negócio de ficar puxando saco. E também não sou manipulável. Então, assim, quando não conseguem te manipular, manipula as pessoas que estão em seu torno contra ti, no caso, contra a minha pessoa. Vai falar assim, mas você tá louca, você é isso e tal. Não tô louca. É o óbvio. É o claro, né? Tipo assim, o ano passado foi terrível. Quando realmente, tipo, meu filho passou mal e tal. Haviam, sim, entrado. Eu acho que agora o que tem que ser feito é o seguinte, como tudo nesse sistema é a base de papel, é a base de prova, é a base disso, tal, aquela coisa assim, eu acho que o que eu tenho que fazer realmente é isso, tá sempre buscando coletar coisas, evidências, para poder argumentar e sustentar o que eu estou trazendo, o que eu estou afirmando, no caso, né? E é mais ou menos isso. Acho que, assim, eu abri essa live aqui, mesmo assim, só pra poder, tipo, deixar bem claro que eu não estou aqui para poder, ou se for o caso, me enxergarem como uma inimiga, ou como uma espiã, ou que mais que pode ser uma pessoa contra, ou isso, aquilo. Cara, tô simplesmente querendo viver minha vida, fazer minhas coisas, sabe? Ensinar minha filha, ensinar meu filho. Quando a gente usa as redes sociais ou coisas do tipo meio digital, quando talvez eu crio uma página, ou, né, ali eu tô compartilhando o que eu acho relevante, interessante. Você tem a opção de curtir, seguir, bloquear, deixar de seguir, passar. Simplesmente faça isso. Você não tem a obrigação de ficar seguindo, ficar absorvendo um conteúdo que talvez não te agrade. E outra coisa, eu não fico compartilhando conteúdos, como que se diz assim, de cunho pessoal, de particular ou coisas próximas, não. Entendeu? Então, assim, se caso eu compartilhei algo que você não gostou, você tem o livre-arbítrio de simplesmente deixar de seguir, deixar de ser amiga, essas coisas, bloquear, né? E é isso. E a vida que segue. Você fica no seu canto, eu fico no meu, seja lá quem for que porventura se incomodar com rede social, coisa do tipo, fica no seu canto, eu fico no meu, a gente segue nosso caminho de boa, entendeu? Sabe? Ninguém precisa querer viver pra poder agradar o outro, coisa do tipo. Eu acho que, sabe, respeito e uma boa, como se diz assim, bons quilômetros de distância, modo de dizer, né? Já é o suficiente. E sem mais para o momento, eu me despeço cordialmente e agradeço por quem assistiu até aqui.